Olá, bem-vindos. Vamos a mais um devocional nesta semana. Quero refletir com você no Salmo 21, versículo 1 e o versículo 13. E quero pensar sobre o poder do poder de Deus. É uma redundância proposital, porque o tema é maravilhoso, o poder do poder de Deus. Então vamos ler o Salmo 21, versículo 1 e o versículo 13, que diz: Na tua força, Senhor, o rei se alegrará, e como exulta com a tua salvação. E o versículo 13: Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. A Bíblia apresenta Deus como Deus Todo-Poderoso. E essa palavra todo-poderoso significa que ele tem todo o poder, ele é pleno em poder, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Ser todo-poderoso significa a ausência de fraqueza ou de qualquer debilidade. Quer dizer que não importa qual seja o sentido, qual seja o âmbito, Deus tem todo poder. Ele é todo poder. E Davi, nesse salmo, ele descreve exatamente vários acontecimentos, vitórias, bênçãos, várias coisas que aconteceram, e ele atribui isso como consequência do poder de Deus operando na vida dele pessoalmente e nas circunstâncias que cercavam a ele e, obviamente, a todo o povo de Israel. E resumindo, neste salmo, Davi mostra que é o poder de Deus que concede vitória àqueles que buscam e confiam nele. É o poder de Deus que concede bênçãos ao seu povo. É o poder de Deus que salva. É o poder de Deus que abate e vence o perverso e o mal. Nada nem ninguém vence o poder de Deus. E a palavra poder, ela significa, ela tem um sentido de autoridade e força. Não é somente força física, mas além da força física. É uma autoridade, é uma força que está muito acima da força física. Poder é autoridade e força. Mas Davi destaca a força e o poder de Deus. E então, na nossa mente surge uma pergunta: o que mais a Bíblia fala sobre o poder de Deus? E a Bíblia nos fala coisas maravilhosas. A primeira delas nós vamos encontrar no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11, que diz que o poder pertence a Deus. É uma oração de Davi também. Ele diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. No início do versículo ele diz: Teu, Senhor, é o poder. O poder pertence a Deus. Em Mateus capítulo 6, no versículo 13, quando Jesus ensinava a oração do Pai Nosso para os discípulos, essa oração tem uma expressão também muito interessante. No versículo 13 diz: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em primeiro lugar, o poder pertence a Deus. A outra coisa que a Bíblia nos diz acerca do poder de Deus é que nós devemos buscar o poder de Deus. No Salmo 105, diz o seguinte, no Salmo 105, versículo 4, diz: Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então devemos buscar o poder de Deus. Outra coisa que a Bíblia nos diz acerca do poder de Deus é que Jesus foi gerado pelo poder de Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, está escrito: Respondeu-lhe o anjo:
descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A Bíblia também nos mostra e nos ensina que Jesus agia com o poder e pelo poder de Deus. Em Lucas mesmo, capítulo 21, no versículo 27, está escrito, Lucas 21, 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele virá com poder, ele virá com poder. Agora, ele agia com o poder de Deus e pelo poder de Deus, assim, Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. No capítulo 6, versículo 19 de Lucas, nós também lemos, então, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, Jesus foi gerado pelo poder de Deus, ele agia com o poder de Deus e ele virá com poder. Uma outra coisa interessante que a Bíblia nos ensina acerca do poder de Deus é que os discípulos deveriam aguardar ser revestidos com o poder de Deus. Em Lucas capítulo 24, no versículo 49, Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos capítulo 1, versículo 8, um versículo que todos conhecem muito bem, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos deveriam aguardar ser revestidos de poder para poder cumprir a grande comissão. Os discípulos também testificavam com poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, diz, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Observe que o texto diz com grande poder. Eles testificavam com poder. A Bíblia também nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus e salva. Então, se alguém deseja o poder de Deus e quer saber o que é o poder de Deus, em Romanos, a Bíblia nos ensina o que é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, que também é um texto bastante conhecido, diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus e é o Evangelho que salva. Outra coisa que a Bíblia também nos ensina acerca do poder de Deus é que o poder de Deus opera nos salvos e os fortalece. Em Efésios, capítulo 3, nós podemos ler a seguinte afirmação do apóstolo Paulo, versículo 16 e versículo 20. Ele diz, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E o versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Outra coisa que a Bíblia nos ensina acerca do poder de Deus é que nós devemos ser revestidos desse poder. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo escreveu, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que coisa maravilhosa.
A Bíblia ainda diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 5 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós que já experimentamos a salvação em Jesus Cristo, somos guardados pelo poder de Deus. A Bíblia também diz que Jesus reinará com poder. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 a 17, nos diz o seguinte, Apocalipse 11, de 15 a 17. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. E se você ler ainda em Apocalipse capítulo 19, o versículo 11, diz: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 12, no versículo 10, nós também podemos ler a seguinte afirmação: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Jesus reinará com poder, com autoridade e poder aqui na terra. O poder de Deus, uma coisa que nós precisamos compreender, é que poder de Deus não significam dons espirituais, mas significa autoridade de Deus. Ou seja, uma pessoa que é designada, enviada, uma pessoa que está representando a Deus, como se fosse um embaixador. Esta autoridade, este poder, se recebe através do conhecimento, da intimidade e da obediência a Deus, por meio do Espírito Santo. Então, uma pessoa que é revestida do poder de Deus é uma pessoa que está submissa à vontade de Deus e aos propósitos de Deus. Então, ela age autorizada por Deus, com a autoridade de Deus, e ela está então revestida do poder de Deus. Eu quero finalizar falando sobre isso com um texto de Isaías, que talvez você esteja tão preocupado com tantas coisas que têm acontecido, talvez na sua vida, na vida dos outros, no mundo, etc. E é importante nós sabermos que Deus é poderoso e nada nem ninguém pode vencer nem superar o poder de Deus. O poder de Deus, a autoridade de Deus garante que nós estejamos e estamos seguros em qualquer circunstância. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas significa que nós estamos guardados pelo Senhor. E em Isaías capítulo 40, do versículo 26 ao 31, no capítulo 40, do versículo 12 em diante, Isaías vai mostrando a majestade de Deus, o poder de Deus,
o que ele faz, como ele age, e que ninguém se compara a Deus. É impossível alguém deter a Deus ou se comparar a Deus. E aí no versículo 26, que é o que eu quero ler, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Olha a redundância aí. Grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa maravilhosa! O poder de Deus realmente é poderoso, é grandioso. E, incrivelmente, esse poder perfeito o Senhor oferece, compartilha, concede àqueles que são seus filhos, àqueles que confiam nele, àqueles que esperam nele. Que o Senhor te abençoe e você seja revestido, guardado, protegido e fortalecido pelo poder de Deus.